Olá, queridos, graça e paz. Que prazer estar aqui com vocês na nossa segunda edição, nosso segundo programa Conectados, numa noite especial, chuvosa aqui na nossa cidade, mas com uma companhia muito especial, uma pessoa de Deus que está aqui do meu lado. Eu já queria, desde já, apresentar a vocês essa bancada maravilhosa que está comigo, a começar pela minha esposa. Boa noite. Que é a mulher mais linda desse planeta. Algumas pessoas mandaram mensagem semana passada e falaram assim: Carol, gostamos muito da sua participação. As suas duas frases no programa todo foram muito importantes. Tá bom, foi no momento crucial, né? Gente, porque eu estava sofrendo do que nós vamos falar hoje. Crise de ansiedade, tá? Mas no momento, hoje ela vai participar mais com a gente. Prazerzão, meu amor, tamo junto. E uma pessoa muito especial que tá aqui do nosso lado, que é a nossa querida pastora Giane. Ela é pastora e psicanalista lá na Igreja Batista Atos 2. E é uma pessoa, assim, espetacular. Meu objetivo de vida é ter a plenitude e ser pleno e tranquilo, como a pastora Giane é. Pastora, seja muito bem-vinda ao programa Conectados. Obrigada, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui. É uma honra, né? Estar perto desse casal aqui, top 10. E vamos lá, né? Nessa próxima horinha, eu quero convidar você, né, junto com a pastora Giane e com a Carol, a participar com a gente ao vivo. Você pode fazer isso de algumas maneiras. Não sei se você está assistindo a gente pelo site, você consegue mandar direto pelo chat. Se você está assistindo a gente pela TV, entra rapidinho. São vários aplicativos, né? A gente está ao vivo para todo o Brasil, mais 196 países. Então você pode assistir a gente pela... Me dá a cola aí, Will, por favor. Pela Roku, pela Soul TV... pela... Will salvando a Limex World TV. Não, fala de novo. Will, fala de novo esse nome, por favor. Limex World TV. Que isso? Tem a Amazon Fire TV também, tem a Maxcloud TV também, canal 100, né? Na Soul TV, canal 93. E pela Brasil TV também. Uau, você pode assistir várias a gente. opções. E se nada disso é o bastante, você também pode assistir a nossa live em nosso site, tvondasplay.com.br. Você pode acessar lá. Se você descer um pouquinho, você consegue ver os comentários que tem ali do vídeo. E também, se você também quiser comunicar com a gente no WhatsApp, tem um botãozinho no canto esquerdo, né? Que é para você ir direto para o nosso WhatsApp para mandar mensagem para a gente também, se quiser. Que maravilha. Todo programa de sucesso dos anos 90, o Alexandre tá aqui vai lembrar disso. Tinha a voz, você lembra? Nossa, da voz, Alexandre, não entendi. Então a gente já te jogou assim, anos não, 90, jogou para vocês você. Vão lembrar. Né? Tá. Lembra quando o Google... como é que era? Era o Silvio Eu Santos não lembro que falava, nada da minha fala época, comigo, desculpa. e tinha uma voz, já somos. Então, o Will é a nossa sombra aqui. Lombardi. O Will Lombardi, não é da né? minha época, gente. Fala Lombardi, Desculpa. que bênção. Gente, eu tô muito animado, muito feliz. Desculpa. E a gente vai falar de um assunto hoje que é um assunto, para alguns, polêmico. É um assunto que é um assunto muito atual, mas que durante muito tempo na igreja não foi encarado como deveria ser encarado. Era um tabu, né? Era um tabu para muita gente. E a gente tá num fervor desse assunto. A gente vai falar sobre algumas coisas, mas principalmente ansiedade, depressão e burnout. Eu queria começar... Eu fiz uma enquete hoje lá no meu Instagram, antes de botar o link pra gente estar aqui participando, e perguntei assim, você tem problema com ansiedade? E quase 80% das pessoas disseram que tem problema com ansiedade. Mas muita gente nem sabe o que é. Existe uma ansiedade natural, né? Sim. Existe uma resposta natural. Queria que você explicasse pra gente começar esse bate-papo hoje, pastora, o que é ansiedade de verdade? E quando essa ansiedade passa a ser um problema? Então, a ansiedade, né? Quando a gente fala assim, sou uma pessoa ansiosa, parece ser algo ruim. Mas a ansiedade é um presente de Deus para nós, porque a pessoa que ela não é ansiosa, ela tem depressão. Porque a ansiedade é o que te faz levantar da cama, é a energia que te faz agir e trabalhar, e passear, e sonhar. Você precisa dessa ansiedade dentro da normalidade. O excesso, aí sim se torna patológico, que temos os transtornos, né? O TAG é o transtorno de ansiedade generalizado. Né? Por isso que é um transtorno. Imagina você estar vindo para cá. Hoje houve alguns transtornos devido à chuva. Por quê? Foi afetado ao redor, né? Devido a alagamentos. Então, a ansiedade, a crise de ansiedade, ela é uma doença. Mas a ansiedade é algo normal que precisamos ter em nós. Né? Se você vai fazer uma viagem, você fica ali esperando aquele dia. Então, é uma ansiedade normal, você sonha, você, né, mulher vai lá, arruma a mala e compra, se vai para o lugar de praia, ela vai lá, escolhe a roupa, isso é algo normal. Agora, onde que começa a doença? Bom, se eu vou viajar, eu já começo a não perder meu sono.
a comer excessivamente. Arrumar a mala né? 7 a ficar dias irritado. antes. Um mês antes já está programando. Se algo der errado, eu mato alguém. E quem faz a lista né? do que tá levando na mala também conta? Não, também? acho que é a organização, né? Ah, obrigada. Então, muito se fala sobre ansiedade de uma forma errada, né? Mas, cara, Deus é maravilhoso, né? O nosso Criador. Então, Ele colocou dentro de nós essa energia, né? Essa força que nos faz trabalhar, que nos faz levantar da cama todos os dias, nos impulsiona a viver. Porque viver é maravilhoso. E sem ansiedade, a pessoa depressiva, ela não tem essa ansiedade, essa força, essa energia, né? Que faz ela levantar da cama, a trabalhar, a sonhar, a perseverar. Ela está desprovida disso, né? Então, é algo... O termo ansiedade é uma palavra, né? Que no latim fala sobre o estrangulamento. É como se estivesse te sufocando, te asfixiando. Mas o excesso disso, dentro da normalidade, do equilíbrio, é algo bom. A ansiedade é como um agente ativador do nosso ser, digamos assim, um ânimo. Exatamente. Que nos dá, né, vontade de fazer as coisas, de levantar, de energia. A gente está vivendo... Claro que é um programa... Nosso programa é um programa voltado para a juventude. E eu, como pastor de jovem, como alguém que prega para a jovem o tempo todo, a gente está vendo que é cada vez mais comum isso no meio da juventude, né? Eu estava conversando com um cara hoje mais cedo e a primeira coisa que a gente pensa é assim, bom, se a ansiedade é um problema, a patologia em si associada à ansiedade é um problema, por que ela aparece? Por que um jovem, por exemplo, que, sei lá, não tem muitas preocupações na vida, digamos assim, a não ser estudar, a não ser... Ele começa a apresentar quadros de ansiedade. Será que é por conta da sociedade? Será que são problemas Igual com familiares? criança também. A gente tá vendo muita criança... Tá descendo, né? Com depressão, criança Você depressiva. acha que isso é um reflexo da nossa sociedade? Sim, sim. Porque as pessoas falam assim, do nada, né? Usa muito esse termo, do nada eu tive uma crise de ansiedade. Na verdade, não é do nada. Desde que nascemos, a nossa mente ela começa a registrar. Né? E se você teve uma infância turbulenta, né? Com vários problemas dentro de casa, um lar disfuncional, um lar violento, aquela criança, aquela mente está registrando esses acontecimentos. E vai recalcando, vai jogando para o inconsciente, né? A gente fala muito em psicanálise a questão do inconsciente. É onde está armazenado, né, as nossas emoções, os nossos pensamentos, né, aquilo que eu não consegui tratar, os traumas, né? Está dentro do meu psique. E aquilo vai como uma caixinha, um baúzinho que vai guardando, armazenando ali. Então, chega um momento, sabe aquela caneca que está debaixo da pia já cheia, e aí uma gota entorna? Então, na verdade, é isso que acontece, né? Ninguém tem crise de ansiedade, né? O transtorno de um dia para o outro. Na verdade, ele vai juntando. E a sociedade hoje, ela está doente, né? Esse tempo de velocidade, Deus não nos criou para isso. Né? Eu tenho falado, vai vencer nesse mundo quem tem equilíbrio emocional, quem vai conseguir viver, né? As redes sociais é maravilhosa, a internet é maravilhosa, é uma ferramenta muito boa que nos ajuda muito, mas o excesso, tudo que é excesso, causa um transtorno. Né? A mesma, por exemplo, a água. Uma planta, ela precisa de água. Né? Tem as plantas que precisam de mais água e aquelas que precisam de menos. Mas a mesma água que você vai nutrir a planta, se você põe em excesso, ela mata. Né? E cada vez mais hoje a busca pelo novo, né? Essa ansiedade. Você está lá se você está estudando, o seu telefone ele joga o sinal ali da mensagem, mesmo que esteja no silencioso, às vezes ele treme. Você sabe que chegou alguma coisa ali. Já não consegue mais estudar. Mente, ela está sendo treinada para essa velocidade, né? Aí começa a falta de foco, de concentração. E hoje, assim, está popularizando. É mais fácil eu cuidar de doença, né? Às vezes por exemplo, uma criança sem limite. Né? Os pais, às vezes, né, não põem uma limitação no comportamento. Meu filho tem TDAH, meu filho tem hiperatividade, meu filho tem ansiedade, que é mais fácil, às vezes, tratar a doença, aquilo que é patológico, do que educar. Uau. Porque educar dá trabalho, é um trabalho de repetição. Eu sempre falo que criança precisa de amor e limite. E a gente pode dizer também que sempre houveram esses transtornos, né? Mas que talvez hoje em dia, por conta das pessoas terem mais informação, a gente está
não sei se esse é o termo, mas diagnosticando com mais facilidade nas crianças. Porque eu olho para minha infância e eu acho que naquela época também eu já devia ter alguma coisa de crise de ansiedade, pânico, sei lá, qualquer coisa assim. Mas na época era, Não até se falei isso com o falava, Gabriel, né? na época era frescura, bobeira. Não tinha um nome, né? Não tinha diagnóstico, né? E aí agora que a gente lê um pouco mais, ouve um pouco mais sobre o assunto, a gente consegue identificar que podia ser alguma coisa. Sim. Pode ser isso também. Sim, e assim, essa, até a própria adolescência é um termo que é do mundo contemporâneo, né? Há 30, 40 anos atrás a gente não falava de adolescência. E criança também não tinha muita voz em casa, né? Teve um período que criança nem era contado. Depois chegou o período que a criança, né, que veio a moda para a criança. Se você olhar, né, as fotos de 40, 50 anos atrás, as crianças andavam como adulto, era pequeno adulto, era tratado, né? Tratado como pequeno adulto, né? Exatamente. E já tinha ansiedade, porque isso é algo que vem lá de trás do ser humano, porque as emoções, elas são saudáveis, né? Até a tristeza, ela faz parte do quadro de emoções que Deus colocou em nós. Você ficar um dia triste, morreu um cachorro que está ali 10 anos contigo, você ficou triste, está pouco apetite naquele dia, isso não é depressão, não é doença, é algo normal, saudável, né? É uma perda significativa. E aí a gente já enquadra, não, estou depressivo porque eu perdi meu cachorro, estou depressivo porque eu perdi meu emprego, né? Então, a gente vai rotulando as doenças, mas já existia. E o que chama atenção com esse período de muita informação, porque hoje todo mundo é um pouco de tudo, né? As pessoas chegam no consultório já com o diagnóstico fechado, né? Dr. Google, né? Dr. Google. E aí todo mundo sabe de tudo, porque a informação chega muito cedo. E aquela época não chegava. Como que nós sabíamos das coisas? Através dos professores, né? E se for um pouco mais atrás, você vai ver que as pessoas não tinham televisão em casa, né? Poucos liam jornais. Então, era através dos mestres, das revistas, das bibliotecas. Então, não tinha essa internet rápida, essa nas mãos, né? Hoje, uma criança de 5 anos, ela sabe talvez mais coisa do que a gente. Mas ela não tem o quê? A maturidade para lidar com tanta informação. E também, outro agravante que eu vejo nas crianças é o que tanto elas fazem. A criança não consegue ser criança, né? Eu atendo a partir de 12 anos. E, às vezes, eu falo, qual é a sua rotina? Acordo 6 horas da manhã, é um pequeno executivo, né? Eu acordo 6 da manhã, tomo café. Maravilhoso, o pequeno executivo é ótimo. Né? E assim, né? A postura de 12 anos, 13 anos, parece que você está conversando com alguém de 18, né? Eu vou para a escola, saio da escola meio-dia, almoço, vou para o inglês. Vou do inglês, vou para o japonês. E do japonês eu vou pro Muay Thai. E aí eu falo, mas que hora que você é criança? No dia de semana não tem horário. Não tem horário na agenda. E isso vai causando o quê? Um adoecimento. Essa criança, né, esse adolescente, ele cresce e aí vem o Enem, que a partir do 1º ano já vem a pressão. Sangue de Jesus. E aí as doenças vão aparecendo, porque não tem um descanso. Né? O celular, ele muda, né, todo a nossa mente, ela é treinada, é um músculo, né? Uma coisa que a senhora falou me chamou muita atenção e que a própria psicologia, com certeza a psicanálise vai explicar, é que às vezes as crianças e os adolescentes, eles, na maioria das vezes, têm problemas por reflexo de criação, reflexo de casa, né? Problemas que surgem frutos de problemas dentro de casa, de relacionamento de pai e mãe. É importante a gente entender, né? O poder desse papel de pai e mãe. As crianças, adolescentes, jovens vão andar no time dos pais, né? Até essa rotina assim meio corrida às vezes é porque a mãe trabalha e é melhor botar no inglês porque aí é o tempo certinho, aí enche a criança de atividade também para poder suprir o que você não dá conta de atender da criança, né? Eu costumo dizer que os 4 A's, né? Quem puder anotar aí, gente, é um segredo para a vida, né? Eu vou anotar. Porque não é só para a criança, mas para o ser humano, né? Os 4 A's, o amor, né? O afeto, a atenção e a admiração. Nossa, repete isso, vamos lá. Amor, afeto, porque o amor é diferente de afeto. O amor é ação, né? O afeto é o que nos afeta, é a pele, né? É o estar junto, é o abraçar, é o colocar no colo, né? E a atenção, né? Às vezes, você imagina aqui a gente conversando, se eu estou aqui no celular, você está falando comigo. Qual a impressão que você vai ter? Você, poxa, o que é isso? Estou falando aqui, você está aí
né? Você fica meio assim, não está me dando total atenção. Amém, eu entendi o Né? recado, que agora eu tava aqui, né? Cadê? A E a indireta. admiração, eu elogio, né, os pequenos detalhes da vida, porque o que acontece, né? Minha mãe tem toque de limpeza, então você imagina, né? Nossa. Conviver com alguém com toque Isso é um de defeito de limpeza. 80% das mães, eu acho, né? A minha não tinha isso não, graças a Deus. Minha mãe é extremamente E aí saudável. era assim, né? Limpava tudo, mas eu esqueci de tirar o lixinho que Acabou. estava na lixeira, que nem estava tão cheio. Acabou. Meu Deus. E aí, tudo limpo, não tinha um elogio. Tinha o quê? A crítica que eu tinha deixado ali, o saquinho de lixo. Então, não tem admiração pelo serviço. E a gente vai crescendo achando que a gente não tem capacidade de Não fazer dá nada. conta, é. Então, o amor, o afeto, a atenção e a admiração está ficando para trás. Outras coisas estão tomando conta, né? E a criação de filho, isso aí tem que marcar outro dia para falar. Ah, meu Deus. porque- Dá uma Aqui. série de 7 programas, criação de filho, né? Você começou a falar de depressão e identificar a tristeza e a depressão. Como é que a gente pode diferenciar, assim, sei lá, eu tô triste já há 3 dias. Como é que eu vou diferenciar se isso já não é depressão, se isso é tristeza? Então, como que a depressão é um termo da geografia, né? Tem a planície, Ah, sim. planalto, né? E a depressão. Tudo bom, Gabriel? Até ia falar aqui que é geografia, eu já ia falar geografia, né? Ah, é depressão, tá certo. É um termo que, né, que a gente usa aí, mas que é emprestado aí, né? Então, a depressão é um afundamento da sua emoção. Né? Como que eu vou diagnosticar? Porque não é só a tristeza. Freud, né, na época de Freud, falava melancolia. Né? E hoje a gente vai dizer que é a tristeza, a depressão. Não é a tristeza de um dia. Como você falou, estou 3 dias triste, estou depressivo? Não necessariamente. Né? Eu não posso só avaliar, né? Eu não sou médica, né? O psicanalista, o psicólogo, ele não dá o diagnóstico. A gente até imagina mais ou menos pelo quadro. A gente faz alguns testes, né? E envia, né? Indica o psiquiatra, no caso, quando há necessidade. Mas é perda de apetite, né? Ela perde o prazer. A depressão, ela é diferente da tristeza. Porque, por exemplo, se você termina um relacionamento, você entra num luto. Né? Em psicanálise, qualquer perda significativa, nós chamamos de luto. Eu perdi o emprego onde eu trabalhava 15 anos. Aquilo foi uma perda muito significativa na minha vida, que até eu aceitar, eu vou passar pelas fases do luto, assim como alguém perde alguém, Sim. um ente querido, que ele passa pelas fases do luto. Então, um mês estou triste porque perdi o meu emprego. Pensa que essa tristeza ela vem acompanhada de uma situação. Então, é a situação, né, que gera em mim pensamentos negativos, né? E aí vai gerar essas emoções ruins, de tristeza, melancolia, não quero sair de casa. Por quê? Porque teve uma situação, né? E aí gera um comportamento, né, que pode ser paralisante, um comportamento externo, como um comportamento interno. Bom, mas e aí a depressão, né? Isso não melhora. Esse quadro, ele é contínuo. Né? A pessoa depressiva, ela perde o prazer. A depressão leve, né, tem a leve, moderada e grave. A leve, muitas pessoas vão trabalhar, ela vai sorrir para você, você nem vai perceber que aquela pessoa tem depressão. Mas ela não tem prazer no que faz. Ela vai trabalhar porque, às vezes, é um pai de família. Ele precisa trabalhar para pagar os boletos, ele vai meio que obrigado. Mas ele não tem prazer naquele trabalho. Ele não tem prazer de planejar um fim de semana. Perde um pouco Ele também está da perspectiva. sobrevivendo. Né? E isso Entendi. fica sem perspectiva. Muita gente É vai o prazer, né? Então, quando você está triste, você... Hoje mesmo uma pessoa falou para mim assim, estou sentindo... Veio alguns pensamentos, né? E eu estou me sentindo culpada por uma situação. E o que eu fiz na hora? Eu acolhi, né? Porque... Por que as pessoas não falam? Porque as pessoas julgam, criticam. É verdade. Né? Se você perdeu alguém, 1 ano você está lembrando, às vezes é o primeiro ano, né, que aquela pessoa partiu e você naquele dia ficou melancólico, triste, pensativo, sentindo saudade. Gente, nós somos gente. Não somos Deus anjos, seres nos- celestiais. Nada, né? Exatamente. E nós temos dificuldade de dizer para o outro que estamos tristes. Hoje eu acordei e não estou bem. Ok, gente. Acontece. Isso sinaliza o quê? Ei, estou vivo, porque morto não tem sentimento. É emoção, né? Mas ela vai passar. Agora, uma emoção negativa, né, como essa, que ela começa a afetar o meu redor, porque você conviver com um depressivo não é fácil. Tem que ter muita paciência, muito amor, acolher. E às vezes as pessoas acham que isso é frescura, você tem que orar mais, né, principalmente no ambiente cristão.
né? As pessoas isso têm que eu essa queria falar. dificuldade. Eu Falta queria de fé, né? Queria entrar nessa situação. Eu já vi muita gente, durante muito tempo na igreja, encarar depressão exatamente como isso, como falta de fé. Não, você precisa orar mais. Não, você precisa fazer mais. Não, né? A gente entende que existe uma depressão, né? Como toda doença, né? Porque a senhora não é só psicanalista, a senhora é pastora. Então a senhora também vê o lado espiritual da coisa. E acho que esse é o nosso grande desafio. Jesus, por exemplo, quando ele cura uma mulher que andava curvada o tempo todo, Jesus curou muita gente. Mas especialmente aquela mulher ali que Jesus cura, a Bíblia fala que aquela doença que fazia ela andar curvada e olhando para baixo o tempo todo era uma doença causada por um demônio. Tanto que ele expulsa, né? Tanto que ele expulsa. Ele não cura, ele expulsa o demônio e automaticamente ela é curada. O demônio fazia ela andar curvada. O que eu entendo? Eu entendo que existe um simbolismo nisso. Sim. Tem muitas pessoas que elas podem não estar fisicamente assim, mas emocionalmente e mentalmente, elas só andam curvadas, elas não conseguem olhar para cima, elas não conseguem erguer a cabeça. Isso. E eu queria entender isso, pastor, assim, até que ponto a depressão é um problema espiritual e até que ponto ela é um problema físico? Porque não adianta eu, como pastor, virar para uma pessoa e falar assim, ó, só você precisa orar mais. E às vezes é um problema medicamentoso. Às vezes não. Às vezes é um problema, de fato, espiritual. Eu sei que é difícil, mas que conselho a senhora daria pra gente, uma pessoa que está assistindo a gente agora, e fala assim, cara, eu tô com uma depressão, por exemplo, não tem motivo. Eu não tenho motivo, eu não perdi ninguém, eu não tô, sabe, eu tô com o meu trabalho, tô com tudo organizado, mas é uma tristeza, uma angústia que eu não consigo entender. Pode ser algo espiritual? Pode ser e pode não ser, né? Eu falo assim que o meu grande ajudador, né, é ter um terapeuta que ele não falha, que é o Espírito Santo. Uau. Né? Ele é fera, PhD e tudo, nos conhece, né, do avesso. Então, e é muito difícil, né, quando você encontra alguém assim, ou vem, por exemplo, no aconselhamento pastoral, né, falar de depressão, as pessoas têm vergonha de falar, principalmente dentro da igreja, que está depressivo, porque vemos muitas pregações onde manda parar de tomar o remédio, você tem que ir para o monte orar, você tem que jejuar. Como que você vai fazer se você não é um psicólogo, não, né? Você é um pastor e você está ali diante daquela pessoa, naquele afundamento, né? Naquela depressão, naquela falta de energia, que não tem mais prazer. A gente precisa conhecer a história das pessoas. Não tem como, né? Eu costumo falar assim, que psiquiatra, às vezes você vai para um psiquiatra e 15 minutos eles dão um diagnóstico. Como? Não conhece nem nada, né? Virose. Entende? Para a doença, não é para a pessoa, né? Provavelmente é isso. E aí vai medicar, mas tem que pelo menos ouvir um pouco a história da pessoa. Eu faço isso quando eu estou fazendo o gabinete, o aconselhamento, ou até no bate-papo, às vezes, com uma amiga. Né? Eu quero saber ali, a gente chama de iceberg cultural, porque tem tudo a ver. Porque às vezes não é algo do presente, mas é algo do passado. Principalmente quem está depressivo está ligado ao passado. Né? A depressão, ela é uma doença que está ligada ao seu passado. E a ansiedade, né, é o futuro. O ansioso, ele está preocupado com o que vai acontecer, como, né, se Jesus vai voltar amanhã, depois. É o excesso do futuro. E o depressivo é o excesso do passado. Então, provavelmente, essa pessoa ela está presa a algum momento do passado. E tem muitas coisas, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei porquê, mas eu sou uma pessoa triste. Ela se sente assim na alma, mas ela é crente em Jesus. E aí eu gosto de falar, né, o que Jesus fez na minha vida. Porque a gente acha que nós nos convertemos e acontece ali um milagre instantâneo onde tudo muda. Seria muito bom se isso fosse uma verdade, né? Na verdade, é afetado corpo, alma e espírito pela minha conversão, né? O Espírito de Deus, ele vem morar em nós para nos ajudar em todas as coisas, né? O meu corpo, ele é afetado de uma forma onde eu vou ter o entendimento que eu preciso cuidar dele, mas o grande problema está na nossa alma, que muitas das vezes a gente não entende. Ela entra no processo de restauração. A boa obra que o Senhor começou, ele vai terminar, mas ainda não terminou. Então, se essa pessoa que se converteu, né, ela tem a emoção, ela foi afetada na essência dela, às vezes um abuso, que ela mesma nem lembra. Isso pode acontecer, porque o nosso cérebro, eu falo que papai é maravilhoso, né? De 1 a 3 anos a gente não lembra. Raramente. Mas você armazena isso que aconteceu. Armazeno, porque você foi sequelado, afetado na sua essência. Houve um abuso lá com 3 anos de idade,
mas você está lá, mecanismo de defesa, ou até com 5, 6 anos, que já poderia lembrar. Em muitos casos, a pessoa não lembra, mas ela tem um padrão repetitivo. Né? E aí, uma pessoa amargurada, revoltada, fala, gente, mas eu dou tudo para essa pessoa, faço tudo para o meu filho. Né? Eu atendi um tempo atrás uma adolescente, e o pai não entendia. Eu dou tudo para essa menina. Essa menina tem tudo que eu não tive, ela quer morrer. Esse tudo que ele dá, ele falando de bens materiais, é desprovido dos 4 A's e dá tempo de qualidade, a linguagem, né, do amor. Mas atrás dessa garota tinha uma história de abuso, que ela não contou, ela lembrava, mas ela não conseguia falar porque os pais não iam acreditar. E aí você imagina se essa menina se converte aos 13 anos, ela vai ouvir, né, tudo aquilo que a gente escuta na igreja, que é uma verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nem todo mundo tem a convicção do que Cristo fez por mim. Então, o primeiro passo é entender que agora eu tenho um dono. Sim. Né? Tem um dono, o espírito precisa estar no comando das minhas emoções. E se teve algum caso de abuso, algum caso, né, às vezes até de adultério. Uma vez eu atendi uma senhora, ela não estava frequentando a igreja, e aí ela me procurou para terapia. E ela falou assim, eu vivo com uma culpa na minha mente, eu traí o meu esposo e isso não sai de mim. E aí eu falei assim, então, senhora, a senhora precisa confessar pecado. E aí eu indiquei ela para a Newsette, mas ela acabou não ficando na igreja, ela foi para uma outra igreja. Então é mais fácil eu ir no consultório, procurar ajuda terapêutica, do que às vezes eu confessar um pecado. Eu procurar um líder espiritual maduro, porque também isso é outro problema, que às vezes eu vou confessar para a pessoa errada, Quando né? vai virar Confessar para o fofoca. Senhor, mas quando a gente confessa por outro, a gente é sarado, né? Sim. E aí aquela pessoa, às vezes, sai dali e conta para outro. Então, eu Ou arrumo julga, outro né, problema. também. Mas a sua pergunta é como diferenciar. Né? Se a pessoa tem Cristo, ela está dentro da igreja, ela está ainda lá tomando os remédios, a depressão ela é uma doença. Né? E existe, sim, questões espirituais que prendem a pessoa, como essa mulher encurvada, que ela olhava para baixo, né? Acredito que ela foi tomada de alguma culpa, né? Porque Satanás, ele acusa, ele é acusador. Sim. Né? Então, muitas coisas que fizemos, às vezes, no passado, Deus já perdoou, cara, já jogou no mar de esquecimento. Quem não esquece somos nós. E as pessoas que nos acusam ainda. Então, eu preciso me vestir desse evangelho. Tomar posse dessa graça, entender que não é por mérito, é o que Jesus fez por mim. Amém. Eu preciso me perdoar, porque Deus já me perdoou. Uau. Né? E aí a pessoa vai para a igreja, você fala, às vezes ela não tem entendimento do que Cristo fez, da salvação, né? Desse presente que ela ganhou, e ela está vivendo ainda presa, sendo acusada por Satanás de algum pecado. Ou entra aquele histórico, como eu falei, né? O iceberg cultural, que acomete cristãos. Quantos pastores se mataram? A gente ia Era falar isso que eu ia disso, falar. O bate-papo tá maravilhoso. Tem gente mandando mensagem pro meu celular, dizendo que tá assistindo. Eu queria te pedir um favor enorme. Tem mensagem aí já? Eu queria pedir pra você que tá assistindo a gente, se você quer participar, que eu sei que é um assunto que tem muita gente que tem dúvida. Tá aparecendo pra eles ali o WhatsApp na tela. Tá vendo esse número de WhatsApp que tá aí? 021 995327705. Adiciona esse número no seu celular e manda sua pergunta pra gente. Se você tiver alguma dúvida, mas eu não quero escrever. Grava um videozinho perguntando, um videozinho curto, né? Pra gravar um podcast. Mas grava um videozinho curto e manda pra gente, que a gente tem uma mulher de Deus aqui pra tirar tuas dúvidas hoje. Amém, Will? Tem alguém aí participando com a gente agora? Não, o pessoal tá mandando aqui pra mim, celular. Eu vou pedir pra mandar pra lá, porque aqui no meu celular não tem como ver agora, né? O pessoal tá mandando link, mandando pergunta aqui pra mim. Manda direto pelo site pra você poder participar junto com a gente. A pastora, a gente falou sobre depressão e ansiedade, né? E eu lembro que no início da frase você falou assim pra gente, quem não tem depressão tem ansiedade. Mas tem algumas pessoas que dizem ter as duas. É possível isso? A pessoa ser depressiva e ansiosa? Sim, é possível, né? Ela oscila. Um dia ela está muito deprimida, outro dia ela está muito ansiosa. Né? Ela não tem, é como se fosse desprovida de paz no espírito. Né? Ela entra essa oscilação na vida. Né? Um dia ela está bem irritada, preocupada com o futuro, mas ela não consegue reagir, ela não sai desse quadro. E aí, por ela não conseguir forças para ela reagir, no outro dia ela abate.
ela fica sem ela não tem essa motivação, o prazer de viver. Ela oscila, né? Ela oscila. Eu tenho uma paciente e foi muito engraçado que ela trouxe o esposo para poder explicar para ele o que é depressão, porque ele fala que é besteira, né? E não tem paciência com ela. E aí fui conversar com ele, porque realmente não é fácil. Ele falou assim, mas tem dia que ela acorda, ela lava tudo, ela faz comida, ela tá brincando, ela tá sorrindo, e no outro dia essa mulher tá deitada, não quer nada, né? Meu Deus. E aí é a dificuldade de entender aquilo que está ali dentro. Mas você vai conversando e você vai chegando, porque eu amo a psicanálise, porque ela vai lá na raiz do problema. Agora, não resta dúvida que tem muitas pessoas que se escondem atrás da depressão. Né? Às vezes está com o marido e não gosta do cara. Aí não já tem joga prazer. logo uma depressão aí pra Exatamente. justificar, né? Não quer chegar na hora do vamos ver, não quer. Aí usa o quê? Ô, amada. Eu tenho depressão. Eu sempre falo assim, né? Quando ela chega e fala assim, eu tenho depressão. Eu falei assim, você não tem. Você está, mas você não nasceu com ela. Existe um perigo que acho que não sei se é o termo certo, vulgarização, não, é a banalidade do termo, né? A banalização. Obrigado, Muito obrigado, Will. Will Lombardi. O exterminador. Banalização, né? Hoje em dia é tudo, tô triste, tô com depressão. E é uma coisa muito séria, depressão é uma coisa muito séria, né? Como a gente estava falando aqui ainda agora, existem muitos pastores. A gente está vendo de uns 2 anos, desde o início dessa pandemia mundial doida aí que apareceu, que isso gerou um reflexo na vida de ministros, de pastores. O que está levando homens de Deus, homens que pregam o evangelho, homens que conhecem a verdade, a tirar a própria vida? É uma coisa de explicar. A gente tenta explicar isso, né, espiritualmente, cientificamente, mas é desesperador ver pastores. A grande pergunta que eu te faço hoje, pastor, é assim. Eu ouvi uma vez um pastor falando assim, a igreja está adoecendo líderes e pastores. A igreja de Cristo. Isso é uma verdade, na sua opinião? Então, o sistema, né? Porque eu falo que a igreja, ela é magnífica. A igreja de Jesus. Existe uma igreja, que é a de Cristo. Mas o sistema que está por trás dessa igreja, né? É o fazer, né? Eu deixo de ser, eu faço. E esse fazer é que está adoecendo. Mas não há coerência, né, com o evangelho. Porque Jesus diz, vinde a mim, né? Os que estão sobrecarregados, atarefados, que ele está trabalhando muito na igreja. O meu fardo é pesado, que Jesus fala? Leve. E como que pode? Eu estou dentro da igreja, né? E estou querendo morrer. E muitos não procuram ajuda, porque eles são pessoas, eles não são super-heróis, eles são seres humanos. Mas muitos aprenderam de uma forma errada, né? E têm vergonha de buscar ajuda. Porque se ele chega para o outro pastor e ele abre o coração, poxa, eu estou me sentindo, né? Sem vontade de viver, estou desmotivado, estou sem alegria, sem esperança, o outro pastor vai falar para ele, varão, você tem que orar mais, cara. Você tem que subir o monte, você tem que fazer a campanha de 7 dias. Né? Às vezes ele não vai nem parar para acolher, para ouvir, porque às vezes ele só quer falar. Mas sempre que ele vai buscar alguém vai oferecer um antídoto para ele. A nova TV Gospel que chegou para ficar na sua Smart TV, também no celular, em rede nacional e internacional, pra família cristã, pra família em geral. TV Ondas Play no conforto do seu lar, TV Ondas Play pra onde quiser levar. Espalha pra geral, que é só baixar. Espalha pra geral, é fácil de acessar. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play nos principais aplicativos da sua Smart TV. Programação gratuita e on demand. Acesse nosso portal e saiba mais. www.tvondasplay.com.br. O bate-papo tá maravilhoso, tá bom demais. Infelizmente a gente não tem muito tempo, mas eu não posso deixar a senhora ir embora sem falar sobre a terceira coisa, que é um assunto que também tá vindo à tona, muita gente tá falando, né? Mas que muita gente não entende o que é o famoso burnout. Pastora Giane,
Vou chamar de pastora, chama nem de psicanalista, né? Doutora / pastora / excelentíssima / meritíssima Giane. O que é burnout? Então, e é verdade que essas pessoas, muita gente tem burnout ou é só uma fadiga? Como é verdade. Que é? Essa palavra, né, na etimologia dela é como se você estivesse queimando para fora, né? É sem energia, é um esgotamento físico e mental e acomete os trabalhadores, né, aqueles que estão ali trabalhando em excesso, né? Ele pega uma carga horária, né, como professores, né, que estão muito acometidos, né, da síndrome de burnout. Professor, enfermeiro, médico, que tem essa demanda corrida, né? Eles não têm esse tempo de descanso. Mas, e sempre ligado ao trabalho. Ele começa a perder a vontade de trabalhar, mas ele vai como obrigação. Né? Ele começa com uma depressão, né? Ele começa a sentir desmotivação de estar trabalhando e passa para a síndrome, né, de burnout, porque ele está ligado exatamente com o trabalho, né? Não tem assim, porque eu terminei o namoro, não. Está ligado à sua área profissional e aí ele é cometido desse cansaço físico, ele já acorda desmotivado, ele já não tem aquele prazer de estar, né? Eu conheço uma galera aí que agora vai dar a desculpa de que tem burnout. Mas como a gente estava falando, né? A gente vive um tempo sério. muito complicado, porque, gente, as pessoas estão sendo cobradas. E isso que eu ia te falar, a gente estava falando ainda há pouco sobre isso. Pastores estão no burnout. Sim. Líderes de ministério estão no burnout. João, por quê? É tanto a fazer, as pessoas olham para Deus como chefe. Isso. Não olham para Deus como pai, né? Não, eu vou fazer, eu tenho que pegar esse ministério, eu tenho que pegar aquele ministério, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A pessoa não fala isso, mas às vezes ela aprendeu de maneira errônea que quanto mais ela faz para Deus, mais Deus a ama. Não, Deus não nos ama porque a gente faz coisas para Ele, né? Deus nos ama porque nós somos filhos dele. Né? A senhora tem filho, né? O Davi. Sim. Você não ama o Davi porque o Davi faz coisas para a senhora. Você ama o Davi porque o Davi é seu filho. Ele é. Né? Exatamente, simplesmente porque ele é. E nós somos filhos de Deus. Burnout se trata como? Descansando. Também, né? Ou com medicamento. Mas geralmente você precisa de ajuda para você identificar, porque quando você fala para alguém, você está com síndrome de burnout, ele já vai ficar meio assim com você, né? Vai achar que é implicância, se é a mulher que está falando, a esposa, né? Se são os filhos, porque você começa a perceber, começa a afetar nos relacionamentos. Mexe com a sua vida social, você não quer mais sair, você está indo trabalhar arrastado. Porque é um cansaço mental também, não é só físico. Uau. Ele não tem prazer de estar fazendo o que ele faz. Uma vez eu ouvi isso, você sabe que eu sou dentista, né? E eu cheguei em casa, falei com um amigo meu, falei, tô muito cansado. Ele falou, mas você tá cansado, você trabalha sentado o dia todo, como se cansaço mental, né, Will? A gente que tá aqui, que você tá aqui o dia inteiro trabalhando sentado. A gente não é igual, sei lá, um pedreiro, um cara que tá trabalhando lá em pé o dia todo. Mas o cansaço mental é um problema sério, né? Sim, sim. E isso vai te desmotivando, isso vai também te comprometendo com a sua qualidade de trabalho, né? Você deixa de entregar com excelência porque você já está ali arrastado, né? Você está ali obrigado. Isso também está muito ligado, né, que vai desenvolvendo com o tempo, de você estar fazendo algo, né, que você não gosta. Você está naquele emprego que você precisa do dinheiro. E aí, todos os dias você acorda, né? Poxa, tem que, né, trabalhar nesse lugar de novo. Essa equipe chata, esse patrão opressor. E isso a sua mente, ela está guardando informações. Né? E isso vai aparecendo que é um cansaço. Mas uma coisa também que a gente precisa atentar, que todo excesso existe uma falta. Isso é profundo, hein? Né? Muitos homens, né, eles... Porque trabalhar é algo bom, dignifica o homem. Mas o excesso dele, excesso do trabalho, ele tem uma falta por trás. O que está me levando a trabalhar tanto? Tem gente que trabalha muito para evitar problema dentro de casa. Pra fugir, Entendi. Né? Às vezes é a mulher rixosa. Olha, a Bíblia, ela não erra. Ela, né? Meu Deus, hein? Eita. Fala que é melhor morar, às vezes, no deserto do que no deserto do que numa mansão, né? Numa casa linda com uma mulher rixosa. Então, o cara sai, às vezes, do trabalho, ele pega extra, ele tá trabalhando, porque essa mulher fica, cadê você, fulano? Tô aonde? No trabalho. Parece algo bom, mas ele está depreciando a vida dele, ele está deixando, né, de se autocuidar e mente, corpo, espírito precisa estar em equilíbrio. Alinhado. Então, precisa estar atento para ver se não tem algo, né, escondido ali por trás, uma esquiva, né, uma fuga,
Ou se realmente ele está trabalhando muito por causa, né, bater uma meta, né, as empresas hoje, né, o mercado de trabalho está mudando, onde você imagina um gerente de banco, ele chega aos 40 anos acometido de doença emocional. Sim. A vida inteira, alguém te cobrando, tem que bater meta, ele liga para um, ele liga para o outro, não bateu a meta. Ele já dorme e acorda preocupado. Chega um tempo que ele não aguenta, é o esgotamento físico e mental. Então, você imagina, a pessoa está queimando, ela já não está aguentando, ela já está queimando toda a energia, toda a saúde, toda a vida. Cara, e a vida, ela precisa ser vivida com excelência. Né? Não é eu trabalhar muito que vai me dar resultado. Eu preciso ter prazer, encontrar sentido para a vida. Aquilo que eu faço precisa ter sentido. Uau. Não é somente trabalhar. Os animais trabalham. Você vê o burro lá carregando. Eles trabalham, burro de carga. Ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. Agora, o ser humano, não. Eu preciso saber por que eu estou fazendo, por que eu estou trabalhando. Por que você escolheu essa profissão? Precisa nos dar prazer. Por isso que é bom também fazer uma dívida, né? Porque eu estou trabalhando para pagar essa dívida. Então, você tem um motivo para... Meu pai sempre falou isso. O pobre tem que ter um cartão, uma dívida, um boleto. Senão não levanta no dia seguinte. É um bom motivo. E aí é o conquistar, né? Hoje, até a parte da minha casa, né? Um exemplo, eu conversando com o Alexandre. Falei, as crianças, né, os adolescentes hoje, eles não têm ânimo para trabalhar. Quantos que eu atendo que a mãe fala assim, não sei o que está acontecendo com esse menino tem uma preguiça. Gente, adolescente tem preguiça, é algo normal, né? São os hormônios, a energia ali, eles têm muita energia, mas eles gastam muito também. Mas, assim, é a cultura, é o princípio, o que está sendo instalado na vida desse garoto? Porque se você dá tudo, ele vai querer conquistar para quê? Eu já tenho tudo. Na nossa época, a gente vendia latinha, passava lá o caminhão do Pintinho, trocava garrafa. Essas coisas para comprar o tênis da Redley, que era da moda do momento, né? 1900 e meu Deus, né? 1900 não interessa. 70 e pouco, 80 e pouco. Mas você tinha esse prazer de trabalhar, né, de estar ali. E hoje isso tem, né, eu tenho que trabalhar para pagar a conta. Gente, a sociedade, ela vai capitalista, ela sempre vai colocar o trabalho como, né, algo ali em primeiro lugar, mas eu não posso trabalhar por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é consequência daquilo que você faz. Né? E outra coisa, gente, é ser um bom administrador, senão eu vou trabalhar, então sempre cancela vou o boleto, mais, gente, cancela né? a dívida. O apóstolo Paulo, eu aprendi, né? O segredo dele é essa frase. Eu aprendi a estar contente. O contentamento, né? A ambição, eu quero estudar para me, né, melhorar meu... Maravilhoso. Mas esse contentamento é um estado de espírito de dentro. Poxa, eu troquei meu carro, a gente fica um mês com o carro, daqui a pouco... A gente nunca está satisfeito. Quero trocar. Né? Eu comprei uma casa, eu quero uma casa melhor. Então, é questão de contentamento, né, de gratidão, de ser grato com aquilo que nós temos, porque nem sempre o trabalho vai ser a melhor opção, porque a gente precisa de tempo de qualidade com a nossa família. A gente está perdendo a essência da vida. Né? Por que tantas doenças? As pessoas não olham mais a natureza, não observam mais as pequenas coisas, porque nem tudo o dinheiro compra. É verdade. Aquilo que o dinheiro compra não tem valor. Uau. Né? Tem preço, mas o valor o dinheiro não compra. É verdade. Né? Você sentar com seu filho depois de um dia de trabalho e ouvir, filho, como é que foi o dia seu na escola? A gente não tem mais tempo. A mãe está lá fazendo comida, que a mulher ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, tá? A criança atrás chorando, ela dá um celular, pronto, acabou, não apurrinha mais. Mas essa criança de uso de celular, né, com a frequência grande, ele vai ter um dano também cerebral. Né? A mente está sendo treinada, a aceleração. A gente já não consegue escutar o WhatsApp normal. Uau. Eu boto no 2. Me dá uma ideia, a gente vai fazer um programa pra gente falar sobre vício em celular e rede social. Gente, pra na quê? juventude, né, Will? Will Olha a necessidade, né, de e falar sobre. E a gente vai trazer a pastora Giane pra falar sobre vício de tela, pra falar sobre tudo isso. Se você que tá assistindo a gente nesse dia eu não vou poder participar, uma pena. Aí pra gente saber e a gente vai marcar isso, amém, pastora? Amém. Gente, a gente não tem mais muito tempo. A conversa foi tão boa que o tempo passa que a gente nem viu, né? Verdade. Queria te agradecer, pastora, e queria que você finalizasse hoje falando da sua rede social. Quem acha que tem algum tipo de problema, que precisa de uma consulta, como é que a pessoa faz para te achar, como é que a pessoa faz para ter uma consulta contigo? Fala pra gente como é que a gente faz para... Então, estou no Instagram como Giane Coutinho Psi,
né? Meu telefone é o 996146495. Eu não tenho horário disponível hoje, né? Graças a Deus, gente, né? Deus é bom, né? Mas que bom que as pessoas elas estão tendo resultado, né? Mas eu tenho as colegas que atendem comigo, que eu sempre indico, né? Não deixa de procurar ajuda. Nos procure, também atendo na igreja, na área social, né? Sou pastora também, se precisar de um aconselhamento, a gente está junto aqui. Não é só, né, a parte Não sai da com terapia. remédio, né? Sai coração. Vai sair. Uma coisa vai Está sair. aqui para ajudar. É muito bom poder transformar a vida, né? Ter esse pequeno prazer, às vezes, de pôr uma sementinha no coração, de transformar a vida do outro. Porque um dia alguém também parou, me deu atenção e transformou a minha vida. E nós temos o grande terapeuta, gente. A agenda dele não Melhor dos esgota. melhores. Ele tem horário disponível qualquer hora e qualquer dia. Jesus Cristo, Deus. o melhor terapeuta que existe. Maravilhoso, Amém. bom demais. Gente, foi muita alegria. Queria agradecer a vocês, agradecer a pastora Giane, agradecer a Carol, De agradecer nada. ao Will Lombardi, que está aqui conosco. Obrigado. E queria te convidar Solteiro, segunda-feira que né? vem. Solteiro. Will tá solteiro. Gente, A começou- continua. A gente Continua. começou, semana passada lançamos uma campanha do Tinder Gospel. Sim. A gente vai As casar o interessadas, por favor, mandar o currículo, É tá? isso aí, Pra por favor. gente. Nós Procura estamos a gente no recebendo Instagram. os currículos. Isso aí. Gente, Deus abençoe vocês. Foi um prazer enorme. Não esqueça, baixa lá, você pode baixar o aplicativo Roku, Amazon Plus. Vai baixando, gente. São Vai aqui, vários, são só vai vários. baixando só. Segue a Ondas de Maricá no Instagram, que lá tá tudo explicadinho. E segunda-feira que vem a gente se vê de novo em mais um Conectados. Se o Deus mundo não abençoe acabar, você. Jesus não voltar, a gente vai estar aqui, em nome de Jesus. Fica na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.